Talvez você não tenha percebido, mas a gente já falou sobre o ciclo do oxigênio nas aulas anteriores. O que a gente vai fazer agora é juntar algumas pecinhas para que esse ciclo fique claro na sua cabeça. Eu me chamo Guilherme, sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! É importante você começar essa aula já fazendo uma distinção. Muitos alunos estudam o ciclo biogeoquímico do oxigênio achando que esse é o ciclo do gás oxigênio, do O2. E não é. Nós estamos falando do átomo de oxigênio, que está presente nos carboidratos, que está presente nos lipídios, nas proteínas, nos ácidos nucleicos, na atmosfera, na composição dos seres, no processo de decomposição, na molécula de água. E olha só que interessante, quando você estudou cadeias alimentares, em que um herbívoro come uma planta, a gente vai ter passagem dos átomos de oxigênio de um ser para outro. Quando você estudou o ciclo da água, lembre-se que a água é H2O, ela tem oxigênio na sua composição. Quando você estuda o ciclo da água, você também está estudando o ciclo do oxigênio. Então a gente vai estudar aqui, por meio de um esquema, e nesse esquema nós vamos encontrar alguns processos. A fotossíntese, a respiração, a evapotranspiração, que a gente já comentou na aula sobre o ciclo da água, a precipitação, que são as chuvas, ingestão, absorção, a predação e também a decomposição. Eu tenho que decorar isso tudo, professor? Claro que não. Isso vai estar automatizado na sua cabeça. Você tem que entender tudo como se fosse um grande processo, que na verdade é um ciclo. Então vem para cá. Eu desenhei aqui para vocês um vegetal e um animal. Muito bem. Como é que funciona o ciclo do oxigênio? Você sabe muito bem que vegetais fazem fotossíntese, assim como algas, assim como fitoplâncton. No processo de fotossíntese, você vai ter passagem de oxigênio. Você vai ter captura de CO2, olha o oxigênio aqui, captura de CO2 e liberação do gás oxigênio. Ah, professor, esse oxigênio então que está sendo liberado, ele provém da molécula de CO2? Cuidado! Cuidado com as questões interdisciplinares dentro da própria biologia. Lá na bioquímica a gente aprende que esse oxigênio aqui não vai ser esse mesmo aqui. O oxigênio que você está vendo aqui vem da molécula de água que as plantas absorvem. Então, com o uso da água que se libera o gás oxigênio. Olha como o ciclo é interessante. Então, a planta captura CO2 e libera O2. Temos a participação do oxigênio nessas duas moléculas. No processo de respiração ocorre o contrário. Nós temos captura de gás oxigênio e liberação de CO2. Eu só quero que você não esqueça, algo que a gente já comentou na aula anterior, plantas, seres fotossintetizantes, também respiram. Então o vegetal que você está vendo aqui, captura gás oxigênio e libera CO2 no processo de respiração também. A minha legenda é o número 2. Agora, você sabe também que lá no ciclo da água, a gente aprendeu o processo de evapotranspiração. Quando você transpira, quando evapora a partir de estômatos foliares a água, você também está liberando átomos de oxigênio. Afinal, a água é H2O. Então, a gente tem o processo 3, evapotranspiração, liberando vapor de água para a atmosfera. Quando esse vapor é suficientemente grande, quando a gente tem o processo de condensação desse vapor e essa massa condensada precipita, nós temos a devolução da água que estava no estado de vapor para um estado líquido. É o fenômeno das chuvas, é a precipitação que eu representei aqui para vocês pelo número 4. Esses corpos d'água vão servir de meio de obtenção de água, tanto para animais quanto para as plantas. As plantas absorvem pela raiz e os animaizinhos vão lá e bebem a água. A água é essencial para a sobrevivência de qualquer animal, mesmo que alguns animais consigam sobreviver com uma quantidade muito mínima dela e às vezes até obtendo isso a partir do alimento e não diretamente pela água líquida. Muito bem. E aí, prof? Essa água vai parar nos animais, vai parar nas plantas, eu representei aqui como ingestão ou absorção, vai parar também nos seres decompositores. Não esquece que essa água tem o gás oxigênio e a gente vai ter passagem desse oxigênio quando um ser come outro também. Se a gente tivesse, por exemplo, uma serpente comendo esse coelho, nós teríamos passagem também de átomos de oxigênio. No processo de decomposição, seja das fezes, seja da urina, seja de
o animalzinho em si que morreu, nós teremos átomos de oxigênio. Esses átomos de oxigênio vão entrar lá para os decompositores que vão assimilar esses compostos e devolver nutrientes para o solo que servirão de alimento para as plantinhas. Então a gente finaliza aqui o ciclo do oxigênio. Bem simples, né? Eu só quero que você preste atenção em algumas coisas. Não esqueça que plantas tanto capturam o CO2 quanto liberam o CO2. Claro, elas liberam muito mais do que capturam, na maior parte das vezes. Plantas fazem fotossíntese, mas também fazem respiração. Não esquece que o ciclo do oxigênio está presente dentro da cadeia alimentar, assim como o ciclo do carbono, assim como o ciclo da água também. Mas o ciclo do oxigênio está presente em todo o ciclo da água. É um desmembramento do ciclo do oxigênio. Toda vez que você tem mudança de fase da água, nós temos passagem de átomos de oxigênio também. Beleza, meus queridos? Aula curtinha, bem objetiva. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica aí que eu tenho um recado final para você. Se liga aí que tá para inaugurar a nossa bioloja. Por lá você vai encontrar mapas mentais, resumos, apostilas para os principais vestibulares do Brasil e Enem. Eu espero que você goste. Dentro de alguns dias, www.biologiagui.com.br/bioloja. Acessa lá.